Akira acorda depois de 1000 anos. De repente, ele cai com força no chão e se assusta. Quando ele se levanta, ele percebe que todos os seus ferimentos desapareceram e percebe que está sem roupa. Ele olha em volta, confuso sobre onde está, e caminha em direção a um raio de luz. Quando ele sai, fica chocado ao ver uma cidade em ruínas. Em algum outro lugar, uma mulher encapuzada sussurra seu nome. Enquanto isso, Akira olha em volta confuso, pensando que pode estar sonhando, mas uma pedra bate em sua cabeça e prova que ele está acordado. Ele olha para trás e presume que caiu neste lugar. Sua memória parece perdida. Logo chegam um homem e uma menina, falando uma língua desconhecida. Eles se ajoelham diante dele, chamando-o de sábio. O homem explica que um terremoto causou o desabamento das ruínas e eles vieram verificar se ele está seguro. A filha do homem provoca Akira e seu pai rapidamente a interrompe, desculpando-se por seus modos. Akira tenta garantir que está bem e se levanta, mas cai fracamente no chão. Mais tarde, um touro puxa uma carroça conduzida pelo homem com sua filha e Akira descansando nela. Depois de algum tempo, Akira acorda. A menina conta ao pai, que pergunta se Akira se sente melhor. Akira agradece por ajudá-lo e diz que devem tê-lo confundido com outra pessoa. Ele se apresenta como Akira Himigami. O homem ainda respeitoso se apresenta como Uia, o chefe de uma aldeia próxima e sua filha, Eri. Akira pergunta sobre o sábio. Uia explica que o sábio é um deus que sua aldeia adora, consagrado nas ruínas como o ser divino que concede conhecimento. Ele diz que Akira já dormia lá muito antes de ele nascer e que a aldeia deles foi incumbida por uma coruja de proteger as ruínas. Uia expressa sua surpresa por Akira finalmente ter acordado. Akira fica surpreso ao saber que ele está dormindo há tanto tempo. Olhando para as ruínas, ele se pergunta se alguma vez ocorreu uma guerra ali. De repente, ele experimenta um flash de memória e tenta se lembrar de Tawassa, mas a dor atinge sua cabeça. Preocupado, Edi o chama. Uia diz a ele que eles estão quase na vila chamada Hakodate. À menção de Hakodate, Akira percebe algo. Ele olha para as ruínas e depois para uma torre próxima que ele reconhece como Torre Goryokaku. Memórias de uma viagem em família durante o ensino médio voltam para ele. Vendo como tudo está destruído, ele sente uma forte dor de cabeça. Edi pede que ele descanse e Akira concorda, deitando-se enquanto tenta se convencer de que deve ser um sonho. Na casa de Uia, sua esposa se surpreende ao ver o sábio dormindo tranquilamente. Ela se aproxima surpresa ao vê-lo pessoalmente. Uia diz a ela para dar algum espaço a Akira. Akira logo acorda e Uia pergunta como ele se sente. Akira pergunta onde ele está e Uia explica que esta é a casa dele. A esposa de Uia diz gentilmente a Akira para ir com calma. Akira insiste que está bem. Ela sorri e garante que mesmo que sua casa seja simples, eles farão o possível para deixá-lo confortável. Durante o jantar, Uia ouve fascinada a Akira falar sobre a tecnologia do velho mundo. Uia está chocada com o quão avançado costumava ser comparado a agora. Até a sua esposa acha difícil acreditar, mas a presença de Akira prova que é verdade. Akira pergunta há quanto tempo ele está dormindo, mas Uia não consegue responder. Ele explica que são apenas camponeses e não têm acesso a registros históricos. Um dos homens à mesa avisa Uia que manter a presença de Akira em segredo pode ser visto como lidar com uma relíquia. Akira pergunta a quem eles se reportariam e o homem responde: bem, a instituição unificada que governa o mundo. Akira então pergunta sobre os países, o que confunde Uia. Uia explica que nos tempos antigos o mundo estava dividido em países, mas o elo os dissolveu e substituiu os governos regionais. Akira percebe que as nações não existem mais e que a OWL agora detém mais poder do que qualquer país anterior. A WIA acrescenta que o OSOWIL trouxe uma paz duradoura e pôs fim a todas as guerras. Akira fica surpreso com isso. Edi curiosamente pergunta a idade de Akira. Ele responde que tem 18 anos, mas admite que pelo tempo que dormiu não sabe mais sua verdadeira idade. O irmão de Uia então insiste que denunciem Akira ao escritório do Owell. Uia manda ele se acalmar, dizendo que Akira acabou de acordar. Seu irmão retruca, acusando Uia de manter Akira por sua própria curiosidade sobre o passado. Os outros homens concordam, alertando que a aldeia pode estar em perigo e lembrando a todos o que acontece com quem esconde relíquias. A esposa de Uia de repente se levanta com firme determinação. Ela os repreende por agirem como covardes, dizendo que Akira é novo em tudo e precisa de tempo para se ajustar. Ela insiste, ou não precisa saber ainda, e imita com orgulho a postura corajosa de sua mãe. O momento é interrompido pelo choro do bebê e a esposa de Uia vai cuidar da criança. Ela diz a Akira para não se preocupar e se concentrar na recuperação. Akira se sente grato por sua gentileza. Mais tarde naquela noite, enquanto Ed dorme, Akira fica acordado. Ele sai para a varanda do telhado, olhando para o céu noturno tranquilo e o pequeno povoado abaixo. O ar quente lhe diz que é verão. Tudo parece irreal, como se ele ainda estivesse sonhando, mas sua mente continua voltando para Tawassa. Ao longe, uma mulher encapuzada observa o povoado das sombras. Enquanto isso, um homem cavalga para longe da aldeia sob o luar.
Na manhã seguinte, depois de lavar o rosto, Akira foge para encontrar pistas sobre Tawasa. Edi o cumprimenta alegremente, e ele lhe pede um favor. Ela o leva ao mercado da aldeia, explicando que é onde as pessoas fazem compras. Akira observa as barracas e nota a loja de tecidos, percebendo que a vila lembra uma zona rural do século XVIII. Ele percebe uma barraca trocando moeda com balança, o que significa que alguém garante o valor da moeda. Ele se pergunta se esse sistema foi criado por uma coruja, e percebe que há muito que precisa aprender. Ele pergunta a Eide se há uma biblioteca por perto. Ela não entende a palavra, então ele explica. É um lugar cheio de livros. Ela se anima e diz que a escola tem muitos. Nesse momento, a pessoa encapuzada é vista por perto, comprando um amuleto da sorte enquanto a observa. Eide leva Akira para a escola. Ele procura nos livros, mas não encontra informações sobre Tawasa ou o passado. Ele começa a suspeitar que o WIL possa estar censurando informações. Ele pergunta a Eide como eles podem entrar em contato com o WIL, mas ela reage com raiva. Ela diz que os odeia, chamando-os de arrogantes e violentos. Akira escuta em silêncio, percebendo que o coração pode não ser tão pacífico quanto parece. Enquanto caminham pela vila, Akira e Eide se aproximam de uma casa cheia de vozes alegres. Pessoas aplaudem e parabenizam alguém. Akira se pergunta se é um festival, mas Eide, com os olhos brilhando, diz que mal pode esperar para encontrar seus próprios Sea Healers. Akira nota que a maioria das pessoas são mulheres, e parece uma cerimônia de casamento. Curioso, ele pergunta a Eide o que está acontecendo. Ela explica que o evento se chama Ilseia, uma cerimônia onde pessoas que se amam fazem um juramento e se tornam Sea Healers. Ela acrescenta que não importa se são homens ou mulheres. Vendo a confusão de Akira, Eide decide explicar melhor. Ela diz que num Ilseia pode haver muitos tipos de grupos. Um homem e uma mulher, 2 homens, 2 mulheres ou até 3 pessoas juntas. Ela aponta para um grupo próximo e diz que o deles tem 4 membros. Akira percebe que isso é diferente de casamento. Eide pergunta se casamento é outro tipo de Ilseia. Akira explica que casamento é entre 2 pessoas que prometem passar a vida juntas. Eide ri, dizendo que num Ilseia uma pessoa pode ter mais de um parceiro. Brincando, Akira pergunta se poderia chegar a 100, e Eide gargalha. Ela diz que seu pai uma vez lhe disse que se alguém tentasse isso, o WIL apareceria para repreendê-los. Akira finalmente entende que um Ilseia é um grupo de pessoas que decidem viver juntos. Eide orgulhosamente compartilha que em sua casa, seu pai, sua mãe e Papa Vashti são um LC de 3. Enquanto ela puxa Akira animadamente para ver mais, ele pensa como até a ideia de casamento mudou neste mundo. De volta ao ano de 2038, Akira é visto conversando com uma mulher deitada num sofá. Eles discutem algo chamado Projeto LC. Ela pergunta o que ele pensa e Akira diz que é um conceito interessante sobre aprimorar humanos, mas se pergunta como ela planeja financiá-lo. Enquanto ele gentilmente remove os óculos dela, ela responde que dará um jeito. Uma voz robótica então anuncia que o projeto LC terá um papel-chave na fundação do desenvolvimento de androides da Tawasa. Tawasa explica que a competição entre empresas rivais e o medo que os humanos têm do futuro, o que ela chama de consciência coletiva, são desafio e oportunidade. Akira sorri e lhe entrega uma pequena caixa. Dentro há um lindo anel. Ele a chama de irmãzona Tawasa, dizendo que é um presente de aniversário. Tawasa cora e admira o anel, tocada, mas pede para parar de chamá-la assim. De volta ao presente, Akira ainda está no mercado com Eide quando Taberina, esposa de Uia, chega e pede ajuda. Ela explica que um trator caiu e quebrou no terremoto anterior. Akira o examina e consegue consertá-lo, surpreendendo a todos. Impressionados com sua habilidade, ele menciona que gostava de consertar máquinas quando criança. Pouco depois, um homem alto em uniforme de general aparece com soldados e Papa Vashti. O homem observa o trator consertado e elogia o trabalho. Papa Vashti aponta para Akira, apresentando-o ao homem. Taberina imediatamente percebe o ocorrido e acusa Papa Vashti de traição, mas ele desvia o olhar dizendo que não teve escolha. O homem se aproxima de Akira e comenta que o título de sábio lhe cai bem. Quando Akira o olha, o homem se apresenta como Percussis Canis, o comissário-geral da OWEL do Distrito H427 Norte, exigindo ser tratado como o todo-poderoso comissário Canis. Os soldados detêm Akira e o levam para uma cela de detenção móvel. Confuso, Akira pergunta por que está sendo preso. Canis declara que Akira é um artefato arqueológico encontrado em ruínas antigas e por isso não tem direitos humanos. Akira fica atordoado. Mas antes que ele possa falar, Canis o agarra pelo cabelo e diz que o controle da OWEL sobre a informação é absoluto. Uia tenta intervir, mas Canis ordena que ele se afaste. Quando Uia hesita, Canis o acusa de traição por não denunciar uma relíquia e atira em sua perna antes que ele possa explicar. Taberina corre para o lado de Uia. Canis então ordena que Eide seja levada também, dizendo que precisa dela como testemunha desde que ela descobriu Akira.
Tabarina protesta ferozmente, mas Canis aponta a arma para ela, ameaçando-a. Papa Vact corre dizendo que nunca concordou com a detenção de Wia e Eddie, mas Canis responde friamente que acabou de decidir isso. Enquanto Wia sangra, ele tenta explicar que pretendia denunciar tudo assim que as coisas se acalmassem. Canis o ignora e pressiona um bastão de choque elétrico no ferimento de bala de Wia, fazendo-o gritar de dor. Mais tarde, Akira, Wia e Eddie são trancados dentro de uma cela ligada a um trem em movimento. Eddie se preocupa com o pai enquanto Akira pede desculpas, culpando-se. Wia diz fracamente para ele não fazer isso. O trem eventualmente para. Canis ordena aos soldados que mantenham Akira trancado, mas tragam Wia e Eddie. Ele anuncia que eles serão eliminados e envia 3 de seus homens de volta a Hakodate para eliminar todos os moradores e apagar as evidências da existência da relíquia. Wia é jogado no chão com armas apontadas para ele enquanto Kness declara que todos que sabem sobre Akira devem morrer. De dentro da cela, Akira grita de raiva, chamando Canis de monstro. Canis responde que planeja usar o conhecimento antigo de Akira para desenvolver seu próprio poder. Ele então aponta sua arma para o aterrorizado Eiji, enquanto Akira observa impotente sua expressão cheia de ódio. De repente, uma voz diz a Akira para se abaixar. Uma garota encapuzada aparece, cortando a cela com golpes rápidos e poderosos. Ela dá um chute que quebra a porta e ataca Canis, chutando-o com força contra uma parede próxima. Embora ferida, Canis se levanta e exige saber quem ela é e por que interferiu. A mulher comenta que ele é bastante resistente. Akira agradece por salvá-los e pergunta quem ela é. Ela comenta que Akira ainda age como alguém da C e Japão. Ela diz a ele que pode ajudá-los a escapar se ele concordar em ouvi-la. Canis ordena que seus soldados abram fogo, mas a mulher permanece calma e repete sua oferta. Akira concorda dizendo que precisa da ajuda dela. Ela atende seu pedido e diz a eles para encontrarem um lugar seguro para se esconderem enquanto Canis grita novamente para suas tropas atirarem. Os soldados atiram na garota, mas uma barreira circular a protege junto com Wia e Eddie. As balas ricocheteiam, atingindo os soldados. A senhora desembainha seu sabre e corta rapidamente os inimigos restantes com precisão fria. Akira e os outros ficam chocados com seu poder enquanto Canis entra em pânico e tenta fugir. A senhora zomba da organização de Canis, chamando-a de inútil. Percebendo que ela deve ser de uma série externa, Canis chuta um de seus homens em sua direção e foge para um prédio. Um soldado ferido tenta atirar nela, mas Akira rapidamente joga um pedaço de pau que derruba a arma. Dentro do prédio, Canis começa a rir loucamente enquanto dispara uma metralhadora contra a mulher. Ela salta para trás para evitar as balas e então ativa um domínio relâmpago. Suas pernas se transformam em um tripé, seu braço direito se transforma em uma bazuca energética. Ela atira, apagando completamente Canis e tudo em seu caminho em uma enorme explosão que sacode a área. Akira e os outros se escondem da onda de choque. Akira, atordoada, murmura que não pode ser humana. A mulher retrai a arma e responde calmamente que é uma androide, apresentando-se como Yuguri. Ela lembra Akira do favor que ela mencionou anteriormente, então remove o capuz, revelando um rosto idêntico ao de Tawasa. Akira fica sem palavras e Yuguri simplesmente diz que quer que eles se casem. Akira fica confuso quando a garota diz que é Yuguri e não Tawasa. Ele fica estranho e tenta se acalmar. Yuguri reproduz uma gravação de Akira concordando com seu favor, revelando que seu pedido é se casar com ele. Isso choca Akira, deixando-o nervoso e recuando enquanto ela se aproxima. Yuguri tira o anel que Akira uma vez deu a Tawasa como presente de aniversário que ele reconhece imediatamente. Quando pergunta sobre Tawasa, Yuguri apenas sorri e diz que é confidencial, um gesto que o lembra da expressão exata de Tawasa. Eddie chega para ver como Akira está, e Yuguri volta sua atenção para curar o ferimento de Lia, dizendo que ajudar os feridos é mais importante. Papa Vact se ajoelha e implora perdão a Akira e aos outros. Akira garante que entende. Papa Vact só queria proteger os aldeões e fez o que achou certo. Akira diz que não está com raiva. Tabarina pergunta o que Akira planeja fazer a seguir, e ele decide deixar a aldeia para evitar causar mais problemas, já que o El está atrás dele. Yuguri insiste em ir com ele, dizendo que ainda lhe deve uma resposta sobre casamento. Akira recusa, dizendo que ninguém se casaria com alguém que acabou de conhecer. Yuguri responde que como primeiro ele precisa conhecê-la melhor, ela ficará ao seu lado. Ao amanhecer, eles caminham juntos. Yuguri pergunta para onde eles estão indo, e Akira diz que quer voltar para onde acordou em busca de pistas. Ele pede que ela lhe conte mais sobre o mundo atual, já que ela é um androide, mas ela diz que isso é confidencial. Quando ele pede que ela fale sobre si mesma e por que deseja se casar com ele, ela responde que tal informação é conteúdo premium e só pode ser paga com o casamento. Quando eles chegam ao local, o local está escuro demais para Akira ver claramente mesmo com sua lâmpada. Yuguri menciona que o terremoto de alguns dias atrás provavelmente danificou o fornecimento de energia. De repente, ela se move rapidamente e os esconde atrás de uma enorme máquina, ativando a camuflagem e avisando-o para ficar quieto porque há outros por perto.
Uma mulher aparece, salta alto e usa sua espada para criar um corte em forma de cruz que abre as ruínas. Outra mulher, flutuando com um anel de luz acima de sua cabeça, examina a área em busca de Yuguri e Akira. Do esconderijo, Akira percebe que as duas mulheres têm o mesmo rosto de Yuguri e Tawasa. A mulher, empunhando a espada, ataca um local escondido, revelando Edie escondida lá. Akira fica chocado ao vê-la, mas Yuguri o incentiva a ficar em silêncio. As duas mulheres ferem Edie. Aquele com o anel de luz chamado Hakubu conta ao outro, Yoyami. Para não ser duro, Yoyami responde dizendo que a presença de Edie é suspeita. Ela exige saber se Edie sabe quem matou Kness. Edie acena com a cabeça, mas diz que não pode revelar porque o assassino a salvou. Yoyami pergunta onde eles estão, mas Edie diz que não sabe. Depois de não obterem respostas, Hakubu e Yoyami saem desapontados. Akira corre até Ichi e pergunta por que ela está ali. Ela mostra a ele um smartwatch que pertence a ele, dizendo que o encontrou nas ruínas e esqueceu de devolvê-lo. Akira liga o relógio na esperança de encontrar algo útil e descobre uma mensagem de voz de despedida de Tawasa. Na gravação, Tawasa admite ter cometido muitos erros e diz que deve conviver com seus pecados e com o que fez. Ela expressa seu amor e gratidão a Akira e pede que ele não a procure, exortando-o a valorizar a vida que ainda tem. Quando a mensagem termina, Yuguri observa que ela foi gravada há 200 anos. Embora Akira saiba que muito tempo se passou e que Tawasa pode não estar mais viva, ele decide procurá-la de qualquer maneira. Yuguri pergunta se ele tem alguma ideia por onde começar, e Akira diz que irá para a Kazomadi em Tóquio, onde morou. Ele pergunta se Yuguri irá com ele, e ela concorda, mas o provoca por ainda se recusar a se casar com ela. Ela brinca que há muitos locais para casamentos em Tóquio. Mais tarde, enquanto Edie está dormindo, Akira pergunta a Yuguri sobre as duas mulheres que eles viram antes. Yuguri explica que eles são comandantes das forças especiais de Oel, e que estão atrás dela porque Oel impôs restrições digitais. Akira pergunta se elas também são androides e por que ela quer casar com ele. Yuguri se aproxima e diz que é porque ela quer. Akira fica sem jeito e diz que já tem uma noiva, Tawasa, mas Yuguri insiste que não vai desistir. Como ele só está noivo, ela crê que ainda há chance, Akira nega, dizendo que não há nenhuma. Ela o empurra, provocando e dizendo que o fará esquecer Tawasa, parando ao ser chamada pelo nome. Após se despedirem de Edie, Akira diz que irão para Honshu. No porto, um homem informa que os barcos estão no mar, e a balsa só passa uma vez por semana. Akira percebe o atraso. Logo encontram um homem num trator que lhes oferece carona num pequeno navio. Ele se apresenta como Oboro, atacadista, e eles também. Ao perguntar por que vão a Honshu, Akira diz que estão numa expedição a Tóquio, enquanto Yuguri, brincando, diz que estão em lua de mel. Oboro sugere pegar o trem em Sendai, mas Akira diz que é longe. Oboro os aconselha a ir ao Monte Osurei e atravessar a ponte Mutsu para Aomori. Oboro os deixa no porto e parte. Enquanto caminham, Akira comenta que a área não parece japonesa. Ele esbarra numa garota que surge da esquina, quebrando o pincel dela. Oferece-se para comprar um novo. A garota se apresenta como Amoru. Quando Yuguri tenta perguntar sobre o livro que Amoru segura, Amoru o pega de volta, dizendo que é especial. Numa pequena loja, Akira compra um pincel novo e pão com dinheiro de viagem de Uya. O lojista acidentalmente lhe dá troco demais, e o chefe chega, repreendendo o homem duramente e chamando-o de legotiano. Akira quer dizer algo, mas Yuguri intervém, dizendo que deixarão o troco e irão, chamando Amaru. Mais tarde, Akira pergunta o que é um legoshi. Yuguri explica que legoshans são pessoas que renunciam aos direitos humanos para serem perdoadas por um crime ou dívida. Sob o controle de Oel, são forçadas a vários trabalhos, mas recebem o básico para não morrer. Akira parece preocupado, e Yuguri o chama de coração mole, avisando que ajudar pode atrair a atenção de Oel. Akira dá por Amoru o pincel novo, que ela aceita feliz. Ela pergunta por que vieram a Oma, e Akira diz que estão em sua primeira expedição a Tóquio, via Monte Asori. Amaru os avisa que Oel tem um posto na estrada principal. Surpreso, Akira ouve enquanto ela oferece guiá-los por outra rota sem posto. Eles concordam em segui-la. Enquanto caminham, Amaru esboça um retrato de Yugurei. Akira percebe e comenta, e Amaru diz que fica fácil com a prática. Akira pergunta se ela quer ser artista e Amaru responde que quer desenhar livros de histórias. Akira a encoraja e diz que espera ler um de seus livros. Amoru parece surpresa e acelera o passo, e Yuguri nota um estranho selo nas costas dela. Naquela noite, o grupo acampa ao redor de uma fogueira. Akira menciona que não passaram fome graças a Yuguri, que pegou um coelho para o jantar. Curioso, Akira pergunta se ela obtém energia da comida. Yuguri explica que tira energia do núcleo no peito e que comer é um hobby. Quando Akira tenta tocar o núcleo por curiosidade, Yuguri o avisa sobre as consequências, fazendo-o recuar. Yuguri pergunta a Amoru se pode ver o livro que carregava. Amoru fica na defensiva, agarrando a bolsa com força. Yuguri adivinha que pode ser um livro proibido, mas promete não aceitá-lo. Amoru finalmente revela e explica que foi seus pais que o escreveram.
Yugure e Akira admiram as ilustrações dos pássaros dizendo que são lindas. Akira incentiva Amoru a seguir o caminho e os sonhos dos pais, o que a faz sorrir. No dia seguinte, eles chegam ao Monte Osorri, onde oficiais guardam a entrada. Yugure garante a Akira que eles ainda não a reconheceram e diz para eles agirem com naturalidade. Eles passam sem problemas. Enquanto caminham, Yugure menciona suas experiências nos últimos 150 anos, levando Akira a perguntar sua idade. Em vez de responder, ela diz brincando a Amoru que é rude perguntar a idade de uma senhora, mas para no meio do caminho. Ela muda de assunto explicando que o Monte Osorri é conhecido por sua comida saborosa. Akira e Amoru observam Yugure terminar um espeto de carne com uma só mordida. Akira se sente frustrado com a forma como os legosianos ao seu redor são maltratados, mas Yugure o avisa para não se envolver. Quando Akira olha para seu prato, ele está vazio. Yugure também comeu sua porção. Enquanto Akira vai comprar mais comida, 2 soldados o confrontam sob a mira de uma arma, exigindo que Yugure se renda ou a relíquia será destruída. Yugure e Amoru levantam as mãos em conformidade. Surge um homem alto de longos cabelos ruivos, autodenominando-se o Magnífico Marlin. Akira sente uma estranha sensação de déjà vu. Marlin diz com orgulho que recebeu uma mensagem de seu primo, Kunis, sobre a antiga relíquia, e que a semelhança de Yugure com Yoyami e Hakubo confirmou tudo. De repente, Amaru corre até Marlin e ele dá um tapinha na cabeça dela, dizendo não. 1221. Akira e Yugure perceberam tarde demais que Amoru estava trabalhando para ele o tempo todo. Amoru admite que mentiu para eles em troca da promessa de que eu devolveria os livros de seus pais. Amoru exige o livro de histórias como recompensa, mas Marlin dá um sorriso frio e cruel e diz que todos os livros já foram queimados. Ele a empurra para o lado sem piedade e ordena que os soldados tratem dela da mesma forma que fizeram com seus pais. Então ele ordena que capturem Yugure. Enquanto Marlon começa a comemorar a promoção que acredita ter conquistado, Akira calmamente se vira para Yugure e pergunta se ela pode salvá-los. Ela responde em um tom calmo e sem emoção que só pode garantir a segurança dele. De repente, Amoru se recusa a desistir. Ela ataca, atingindo um dos soldados e até conseguindo acertar o próprio Marlin. Sua coragem pega todos desprevenidos. Ela grita para Yugure e Akira fugirem antes que os soldados possam se recuperar. Aproveitando a oportunidade, Yugure se move rapidamente, derrubando os soldados um por um com eficiência precisa. Ela agarra a mão de Akira e o puxa enquanto eles escapam do caos. Atrás deles, Marlin recupera a compostura, furioso por ter sido desafiado. Ele chuta Amoru violentamente no chão e percebe algo que caiu de sua bolsa, o único livro de histórias que lhe restava. Ele pega com um sorriso, percebendo o que é. Longe da cena, Yugure e Akira se refugiam em uma área tranquila e escondida. A noite está tensa e a respiração deles está pesada de tanto correr. Akira olha para o lugar de onde eles vieram, com o coração inquieto. Ele diz que quer voltar e resgatar Amoru, mas Yugure bloqueia seu caminho. Ela o lembra que Amoru mentiu para eles e os usou para seu próprio ganho. Akira, porém, se recusa a aceitar essa explicação. Ele insiste que Amoru estava sendo manipulado e nunca quis fazer mal de verdade. Ele admite que se voltar sozinho será pego e pede a Yugure que vá com ele. Yugure balança a cabeça dizendo que isso vai contra seus princípios operacionais, regras que ela deve sempre seguir. Akira olha diretamente para ela e diz que Amoru significa mais para ele do que essas regras. Quando Yugure questiona por que ele se importaria tão profundamente com alguém que o traiu, ele diz que não se trata de amor ou dever. Ele apenas sente pena dela e quer ajudá-la a perseguir o sonho do qual ela falou uma vez. Enquanto isso, de volta ao acampamento, Amoru é contido pelos soldados de Marlin. Marlin está diante dela segurando seu querido livro de histórias. Ele a provoca enquanto ateia fogo, observando as chamas consumi-lo. Amoru grita em desespero enquanto o fogo destrói sua última esperança. A chuva começa a cair, inundando a cena, borrando suas lágrimas com as gotas frias do céu. Yugure se vira para Akira e pergunta se ele concordaria em se casar com ela se ela salvasse a vida de Amoru. Suas palavras soam mais como uma transação lógica do que como um apelo emocional. Akira olha para ela com uma expressão cansada e diz que ela realmente se comporta como um androide, alguém que não consegue entender os sentimentos humanos. Sem outra palavra, Yugure o solta. Akira imediatamente foge em direção ao perigo, determinado a salvar Amoru, não importa o risco. Yugure permanece para trás, imóvel na chuva. Amoru está acorrentada sozinha em um quarto, assustada, chamando por sua mãe e seu pai. Akira luta para entrar na sala. Quando finalmente consegue entrar, fica chocado ao ver Amoru acorrentado ali. Amoru também está surpreso por Akira ter vindo. Ela não quer que ele arrisque a vida por ela. E enquanto eles tentam escapar, ela admite que mentiu para ele e Yugure. Apesar disso, Akira mostra que não se importa com a mentira, o que a deixa chocada. Enquanto conversam, 2 guardas os avistam e dão o alarme.
Akira e Omoru começam a correr. Akira faz de tudo para tirá-la de lá em segurança, até mesmo jogando sua faca em um guarda para ganhar tempo. O tempo todo, Yuguri os observa de longe sem o seu conhecimento. Quando chegam lá fora, o homem já está esperando. Ele ri histericamente, chamando-os de tolos, como se previsse sua tentativa de fuga. Antes que Akira perceba, os guardas capturam Amoru por trás. Enquanto Akira tenta salvá-la, ele é derrubado, mas ainda consegue lutar contra um guarda antes de ser algemado. Em vez de ir ajudar Amoru, Akira ataca o homem. Ofendido por um plebeu ousar atacá-lo, o homem ordena que seus guardas capturem Akira novamente. Enquanto eles o seguram, o homem bate em Akira. Amoru não suporta ver Akira sendo torturado por causa dela e implora que o libertem, oferecendo-se em seu lugar. Akira interrompe Amoru e diz a ela para ficar quieta. Ele a lembra de nunca desistir de encontrar o livro de histórias de seus pais, sabendo que esse é o seu sonho. Amoru fica chocada porque nunca esperou que Akira dissesse algo assim. Akira entende que seu objetivo é se tornar uma artista que desenha livros de histórias e quer ajudá-la a realizar esse sonho. O homem fica furioso e manda um de seus guardas apontar uma arma para Amoru, pronto para atirar. Akira não pode fazer nada, exceto gritar para que não a machuquem. Neste momento, Yuguri não suporta mais ver Akira e Amoru sendo maltratados. Ela corre para o local para dar uma lição aos homens. Quando ela chega, ela chuta os guardas que seguram Akira e Omoru, deixando apenas o homem de pé. Em vez de escapar, o homem ordena que seus guardas ataquem Yuguri. Antes que eles pudessem alcançá-la, ela derruba todos eles. Os guardas não conseguem resistir ao seu poder e fogem com medo. Chocado com a retirada, o homem saca sua arma e atira neles, mas Yuguri bloqueia as balas para proteger Akira e Omoru. O homem não esperava. Antes de fugir, Yuguri o chuta tão forte que ele cai num buraco e fica preso, pedindo socorro. Amoru fica impressionada com as habilidades androides de Yuguri. Após a batalha, Akira se curva e agradece Yuguri por salvá-los, mesmo contra as regras dela. Yuguri explica que salvar Amoru se alinha ao seu objetivo, então precisou agir. Akira permanece grato. No dia seguinte, Yuguri dá a Amoru itens do escritório, roupas e livros de desenho. Akira a dispensa para trocar de roupa. Enquanto a ajuda, Yuguri remove as cicatrizes das costas de Amoru. Amoru agradece e pede a Yuguri para apagar o código de escaneamento em sua parte inferior. Yuguri avisa que vai doer, mas Amoru insiste e Yuguri o cobre com um desenho. Akira fica impressionado com as habilidades de Yuguri e pergunta sobre o tipo de poder que ela usa. E Yuguri explica. Amoru, cheia de emoção, nem termina de se vestir e já expressa o desejo de desenhar livros com eles. Para sua surpresa, Yuguri concorda em tê-la junto, e Akira apoia, prometendo ir onde ela quiser. Ele diz para ela se vestir para partirem. Logo iniciam a jornada para a cidade natal de Amoru. Ao chegarem, ouvem anunciar um quarto para alugar. Akira espera alugá-lo para tomar um banho depois de tanto tempo. Mas antes de agirem, Amoru nota guardas perto de um prédio. É a estação Fika, época de festivais de casamenteiros. Ela tenta explicar que não precisam, pois já são parceiros. Mas ao ouvir isso, Yuguri fica com ciúmes e logo deixa claro a Amoru que é parceira de Akira, alegando serem amantes. Amoru, porém, recusa. Vendo que pode virar briga, Akira lembra que está nessa jornada procurando Tawasa, a quem ama profundamente e já prometeu a vida. Apesar disso, Amoru sente que todos podem ficar juntos, mesmo após encontrar a mulher. Yuguri decide tentar algo diferente. Ela ama Akira, mas quer ir ao festival para ver se pode ser combinada com outra pessoa. Se não se apaixonar por mais ninguém, saberá que seu amor por Akira é genuíno. Embora Akira não queira ir ao festival, Amoru já concorda, deixando-o sem escolha. À noite, Kalkron, aspirante a chefe da família Lontano, conversa com o tenente-coronel Yamabuki, que vem entregar dinheiro. Kalkron mostra as armas em estoque, Yamabuki as examina e se pergunta se Kalkron as guarda para defesa ou para iniciar uma guerra. Eles ainda discutem quando vários homens invadem de repente. Os guardas tentam detê-los, reconhecendo-os como homens de Fides, mas os intrusos explicam que Lady Fides se aproxima. Os guardas se acalmam e o tenente Yamabuki fica chocado. Após Fides entrar, ela se desculpa pela intrusão e se apresenta como a filha mais velha da família Lontano. Ela explica que correu porque soube que os convidados estavam em perigo. O tenente fica chocado e nervoso, sem entender. Fides explica que um dos subordinados de Kalkron é espião e que é sua responsabilidade lidar com ele, pois será a próxima chefe da Lontano. O homem é identificado e algemado. Ao ouvir Fides, o acusado fica furioso e retruca, dizendo que só reconhecem Kalkron como chefe, não ela. Irritado por Fides falar contra Kalkron, ele luta para se soltar dos guardas e tenta atacá-la. Mas antes que a alcance, Kalkron atira nele para parar o caos. Vendo o ocorrido, Fides decide ir embora e instrui o chefe dos guardas a resolver o resto. Alguns convidados começam a perguntar sobre a relação entre Fides e Kalkron. Um deles explica que na verdade são meio-irmãos. O pai deles teve cerca de 10 filhos, mas 8 morreram em uma rixa de sangue, deixando apenas Fides e Kalkron vivos.
O chefe interino planejou originalmente ter muitos herdeiros, mas com apenas 2 filhos sobreviventes, todos estão ansiosos, pois ninguém sabe quem será o próximo chefe. Na manhã seguinte, o chefe interino da família Lontano liga para o Fidesz e Calcron e diz que não se importa com quem ganha, ele só quer alguém confiável. Por isso, ele espera que ambos participem do festival Fica e encontrem seus respectivos parceiros para provarem sua seriedade. Tethys promete imediatamente ao pai que encontrará um parceiro no festival, mas Cal consente que ela está exagerando. Enquanto isso, Amoru e Yuguri se preparam para o festival daquela noite, porém Akira diz que não tem interesse em ir, então Amoru e Yuguri partem para o festival sem ele. Enquanto Akira sai para clarear a mente, ele ouve um grupo de homens conversando animadamente sobre 2 pessoas chamadas Fidesz e Calcron que virão ao festival. Ele fica curioso sobre quem eles são. Uma mulher em uma loja próxima percebe seu interesse e explica que Fidesz e Calcron são os herdeiros do trono da família Lontano, a família mais poderosa de sua cidade. Dizem que eles controlam toda a região. Akira fica surpreso e um pouco desconfortável ao ouvir isso, percebendo o quão importantes essas 2 pessoas são. Pouco depois, Omoru e Yuguri chegam ao festival. Omoru rapidamente se junta a um grupo de velhos amigos da cidade, cumprimentando-os calorosamente e explicando por que veio ao festival, embora tenha sido ela quem sugeriu a ideia. Yuguri, por outro lado, se mistura facilmente com a multidão, conversando livremente com outras pessoas e aproveitando o ambiente animado. Enquanto isso, depois de ouvir falar da Fidesz e do Calcron, Akira decide ir também ao festival. Ele se arruma e chega silenciosamente, se escondendo atrás de uma árvore florida para que ninguém o perceba. Sua principal preocupação é garantir que Omoru e Yuguri estejam seguros, mesmo que isso signifique ficar fora de vista. No festival, Fidesz vira o centro das atenções. Muitos homens fazem fila na frente dela, esperando que ela escolha um deles como parceiro. No entanto, nenhum deles atendeu às suas expectativas. Ela os considera indignos de seus padrões e se sente frustrada. Irritada e desapontada, ela vai embora desejando poder encontrar alguém de maior valor que realmente corresponda ao seu nível. À medida que a noite cai e as luzes do festival começam a brilhar, Amoru percebe Akira escondido nas proximidades. Ela se sente aliviada e feliz em vê-lo, pensando que ele poderia ter vindo porque estava preocupado com ela. Akira admite que sua segurança é parte do motivo de sua vinda, embora não seja o único. Mais tarde naquela noite, enquanto Akira passa pelo Fidesz segurando uma taça de vinho, ele acidentalmente esbarra nela. O copo se inclina e um pouco de vinho derrama em suas roupas. Akira rapidamente pede desculpas, preocupada e tentando encontrar algo que a ajude a limpar a mancha. Quando ele olha mais de perto e vê o crachá dela, de repente ele percebe que a mulher que ele encontrou não é outra, senão a própria Fidesz. Chocado, ele entra em pânico e tenta fugir para evitar problemas. Antes que ele possa escapar, Fidesz pega sua mão e o impede. Ela parece intrigada com sua maneira de falar e sua presença calma. Em vez de ficar com raiva, ela insiste que conversem em particular e o puxa de lado. Enquanto eles conversam, Omoru os vê juntos e se aproxima rapidamente. Ela nervosamente pede desculpas a Fidesz em nome de Akira, dizendo que Akira age dessa forma porque ele é na verdade uma relíquia dos tempos antigos. Akira fica surpreso com suas palavras, pois não esperava que ela revelasse algo assim. O Fidesz fica ainda mais curioso. A ideia de alguém de 200 anos atrás ainda estar vivo a fascina. Akira então explica tudo, como isso é possível por causa de um processo científico conhecido como animação suspensa, que mantém o corpo preservado por longos períodos. Ele diz a ela que só acordou recentemente depois que um terremoto danificou o dispositivo que o mantinha dormindo. À escuta de Fidesz, ela percebe a honestidade nas palavras de Akira e percebe que ele não está mentindo. Sentindo-se impressionada e intrigada, ela pede que ele considere um casamento com ela, dizendo que acredita que os rumores sobre pessoas como ele podem realmente ser verdadeiros. Amoru se sente desconfortável com a sugestão, mas Fidesz continua confiante. Ela oferece um acordo a Akira, prometendo protegê-lo de Coruja, sabendo que ele está sendo perseguido por eles. Akira fica surpreso que alguém com seu status lhe propusesse tal coisa. Enquanto ainda conversam, Fidesz aponta para um homem próximo e o apresenta como seu meio-irmão, Calcron, explicando que há muito tempo são rivais na luta para se tornarem o próximo chefe de família. Mas antes que Akira possa processar isso completamente, algo inesperado acontece. Calcron de repente se ajoelha diante de Yukuru, pedindo-lhe para casar com ele na frente de todos. Amoru fica chocada e não consegue acreditar no que está vendo, se perguntando como tudo virou tanta confusão. Até Fidesz é pega de surpresa, não esperando que seu meio-irmão se apaixone por alguém tão repentinamente. No dia seguinte, Lord Lontano convoca Calcron ao seu escritório para uma reunião após ouvir relatos de que seu filho havia conseguido um parceiro no festival Fica. Ele expressa seu desejo de que Calcron conclua a cerimônia do ILC para que ele possa finalmente receber um neto, mas Calcron insiste que o momento permanece prematuro para tais considerações.
Enquanto isso, Fizz cuida dos cavalos nos estábulos do castelo. Ela confidencia ao seu cavalo favorito sobre os rumores que circulam sobre o parceiro de Calcron, pois não tem mais ninguém com quem compartilhar seus pensamentos. Seu guarda-costas entra para informá-la da notícia que se espalha pelo castelo, mas ela o repreende por interromper seus momentos privados com o cavalo. Ela garante a ele que não há necessidade de se preocupar com os rumores, pois ela conseguiu um parceiro para si. No final, Akira tenta dissuadir Yugure de ir a um encontro com Calcron. Ele expressa sua preocupação com a natureza perigosa do homem e sua relutância em vê-la envolvida em assuntos da máfia. Mamoru também expressa sua surpresa com a aceitação de Yugure, observando que ela havia manifestado desinteresse no dia anterior. Yugure esclarece que apenas aceitou o convite para demonstrar a Akira que não consegue desenvolver sentimentos por ninguém além dele. No entanto, ela começa a questionar se esta explicação é verdadeira, já que os avanços de Calcron parecem estar afetando-a. Calcron chega inesperadamente e presenteia Yugure com um buquê de flores. Ele explica que sua vontade de vê-la o obrigou a chegar mais cedo. Yugure examina as flores e reconhece que elas simbolizam o amor verdadeiro. Calcron expressa sua admiração pelo conhecimento dela, observando que não esperava nada menos de um androide. Esta revelação causa considerável tensão em Akira, pois ele teme pela segurança de Yugure. Porém, Yugure esclarece que Calcron já conhece sua identidade e a aceita de qualquer maneira. Akira permanece cético e questiona Calcron sobre suas intenções genuínas. Calcron provoca ciúmes dele e pergunta se ele nutre sentimentos românticos por Yugure. Yugure revela que Akira é seu noivo. Calcron responde com um sorriso tão travesso que Akira não pode deixar de reconhecer sua ligação familiar com a Fizz. Como que convocada por este pensamento, Fizz chama Akira e anuncia que ela chegou para buscá-lo para o encontro. Akira expressa confusão e Fizz lembra que ele é seu parceiro Eusea. Mamoru e Yugure imediatamente cercam Akira e o proíbem de partir sozinho com Fizz. Eles o interrogam e exigem um relato completo do que aconteceu entre ele e a Fizz na noite anterior. Akira explica que ele se envolveu em um pequeno acidente com ela e nunca acreditou que ela estava falando sério quando o reivindicou como seu parceiro. Cal se dirige a Fizz e expressa alívio por ter encontrado um parceiro. À medida que ele estava ficando preocupado, ela nunca se acalmaria. Ele propõe um encontro duplo, que lhes permitiria observar os parceiros um do outro e determinar quem fez o casamento melhor. Ele os conduz até seu veículo e eles expressam espanto com sua qualidade excepcional. Calcron revela que o adquiriu em Tóquio, o que imediatamente desperta o interesse de Akira. Akira solicita informações, mas Calcron se recusa a compartilhar qualquer coisa sem remuneração. No entanto, ele incentiva Akira a não abandonar as esperanças, pois pode divulgar informações quando estiver embriagado. O grupo entra no veículo e Calcron os leva até o bairro comercial. Mamoru foge para explorar, mas Akira a alerta para não ir muito longe. Calcron acompanha Yugure até uma joalheria onde ela examina o inventário. Ele se oferece para comprar as melhores joias com a gema mais bonita e ela aceita a oferta. Calcron percebe Akira observando-os com evidente ciúme e se vira para lhe lançar um olhar triunfante. Fizz aborda Akira por trás e questiona suas prioridades, notando que ele parece distraído. Akira descarta sua preocupação enquanto deposita itens adicionais de compras em seus braços. Ela ordena que ele acompanhe o ritmo, pois eles têm várias outras lojas para visitar. Akira fica surpresa que isso constitua sua concepção de encontro. Ele agora entende por que ela permaneceu solteira por um período tão longo que ficou desesperada o suficiente para se contentar com alguém como ele. Mamoru se aproxima e sugere que ele não deveria ter vindo porque está sendo tratado como carregador. Akira insiste que teve que comparecer porque Calcron possui informações sobre Tóquio. Ele também ressalta que não pode permitir que Yugure acompanhe Calcron sozinho, pois não confia nele. Além disso, sente-se desapontado por não poder facilitar uma ligação romântica entre o Fidesz e Calcron, pois reconhece que é isso que ambos desejam genuinamente. Fidesz chama por ele, e ele corre para encontrá-la. Calcron percebe que Yugure está distraído com Akira, mas garante que o encontro deles a distrairá dele. O direciona para um beco para que eles possam conversar em segredo. Ela o repreende por transformar o encontro em um encontro duplo, mas Calcron explica que ele está apenas seguindo o plano dela para deixar Akira com ciúmes. No entanto, ele nunca previu que Fizz o pediria em casamento. Yugure ressalta que Fizz é atualmente seu pior inimigo e ela não a perdoará, mesmo sendo sua irmã. Calcron ressalta que não será necessário porque seu plano parece estar funcionando. Yugure admite que é assim que ela se lembra de seu encontro com ele na noite anterior, quando ela estava bêbada. Ela contou a ele tudo sobre ela e como ela quer provar a Akira que seu amor por ele era genuíno. Então ele concordou em ajudá-la porque se identificava com a situação dela. Yugure ressalta que está fazendo muito para ajudá-la, o que a deixa desconfiada, pois acha que ele tem segundas intenções. Calcron revela que está apenas curioso para saber como será o relacionamento deles, porque o relacionamento entre um androide e um humano não é realista. Ele só quer observar o relacionamento deles e ver se o amor realmente conquista tudo.
Enquanto isso, Ajira percebe que Amaru observa um conjunto de tintas coloridas e decide comprá-las para ela. Mas Fidesz o repreende por não ter comprado nada para ela. Yuguri sai do beco com Kalkron e chama Akira, mas ele não a ouve. Ela caminha até ele e pensa em contar tudo, mas decide não fazê-lo. Akira não entende por que ela está agindo assim com ele, mas ele ignora porque tem um bom lugar para continuar o encontro duplo. Ele ordena que Kalkron os leve para a biblioteca, e ele obedece. Eles chegam à biblioteca e começam a explorar. Kalkron admite que Akira é culto porque escolheu ler durante um encontro. Amuro fica curiosa para saber se a biblioteca tem algum desenho antigo de seus pais. Ela agradece a Akira pela oportunidade de verificá-los, mas Akira ressalta que fez isso porque precisa fazer algumas pesquisas. Ele pega alguns livros jurídicos para verificar se contém alguma informação útil, mas o Fidesz informa que esse tipo de livro é inútil porque OOP dita seu conteúdo. Depois de explorar a biblioteca por um tempo, todos saem sem obter nenhuma informação nova sobre suas pesquisas. Amuro avista alguns traidores no beco e tem o palpite de que eles podem estar com os livros de histórias de seus pais. Ela decide dar uma olhada. Ela foge, deixando a outra na escadaria da biblioteca. Eles tentam segui-la, mas ela se perde no beco. Eles começam a procurá-la, mas Fidesz está chateado porque ela precisa procurar uma criança teimosa. De repente, ela percebe que se perdeu e de repente fica nostálgica, porque isso traz de volta memórias de sua infância. Naquela época, eles sempre brincavam de esconde-esconde no beco, mas sempre eram pegos porque Kalkron sempre fazia barulho enquanto se escondia. Fidesz o repreendeu, mas prometeu mantê-lo seguro quando se tornasse chefe. Kalkron chama por ela e ela para de reviver suas memórias. Ela tenta esconder a saudade, mas Kalkron a lembra da época em que brincavam de esconde-esconde no beco quando crianças. Perto dali, Akira tenta encontrar todos os outros porque agora está sozinho. Ele espia por uma esquina e vê Fidesz e Kalkron se divertindo, então decide ficar para trás. Yuguri e Omoru o chamam por trás, e ele os manda calar para que não interrompam o momento dos irmãos. Fidesz se pergunta por que Kalkron de repente está relembrando o passado, e Kalkron ressalta que é bom reviver memórias de vez em quando. Fidesz o lembra que eles deveriam estar mais preocupados com seu futuro. Kalkron decide ser mais direto. Ele pega uma folha e embrulha Fidesz, ressaltando que ela era muito boa em esconde-esconde. Fidesz sente uma faísca, esconde seus sentimentos. Ela se afasta alegando que não se lembra de nada parecido. Akira observa Fidesz enquanto ela passa, e se sente mal porque sua relação de sangue os impede de experimentar o amor verdadeiro. Ele recorre a Yuguri porque agora tem certeza de que Kalkron realmente ama Fidesz. Ele a repreende por usar o colar que Kalkron deu pra ela, mas ela zomba dele por estar com ciúmes. Akira ressalta que só fez essa sugestão por causa do que acabou de observar entre os irmãos. Yuguri não entende do que ele está falando, e Akira não consegue encontrar palavras para explicar, pois não consegue descobrir que ele não está com ciúmes. Yuguri o lembra que ela concordou em sair com Kalkron como um teste para fazê-la entender como é o amor verdadeiro. Ela exige saber por que ele concordou em sair com Fidesz. Amuro se junta a Yuguri, e eles pressionam Akira para obter respostas. Akira se defende, e afirma que só é leal a Tawasa, porque já está noivo dela. Ele se pergunta onde está a lealdade de Yuguri, e ela revela que poderia se contentar com Kalkron se as coisas corressem conforme o planejado, o que choca os dois. A viagem de volta é tensa e silenciosa. Kalkron e Fidesz ficam se olhando com o canto dos olhos, mas de repente um pneu fura. Todos saem e Akira troca o pneu furado. Kalkron fica impressionado por poder fazer isso sozinho, e Akira ressalta que seu pai adotivo o ensinou como fazer. Kalkron revela que a única coisa que lhe ensinaram enquanto crescia foi dedicar toda a sua vida à família, por isso ele ser tão importante para eles. Akira se pergunta se seus sentimentos por Yuguri são genuínos. Kalkron admite que a acha fascinante, mas se pergunta por que Akira está perguntando. Akira ressalta que só perguntou porque são companheiros de viagem. Ele se pergunta sobre os sentimentos de Kalkron em relação a Fidesz, mas Kalkron devolve a pergunta para ele. Akira se recusa a responder porque seus sentimentos são irrelevantes. Kalkron revela que abençoará a união de quem Fidesz escolher como seu parceiro, mas promete matar quem quebrar seu coração. Akira acusa Kalekron de ter sido atingido por amor pela Fidesz, mas Kalekron evita a acusação e sugere que ele abra uma garagem por causa de sua habilidade na troca de pneus. Enquanto isso, Yuguri expressa sua frustração com a dificuldade de encontrar o amor verdadeiro. Fidesz se pergunta do que ela está falando e Amuro explica que Yuguri tem sido infeliz em sua busca pelo amor verdadeiro. Fidesz ressalta que o amor verdadeiro nada mais é do que bobagens inventadas para fazer as pessoas se sentirem desejadas. A conversa é interrompida por um container sendo desalojado e ameaçando matar um trabalhador. Yuguri corre em seu socorro, mas um agente secreto a localiza e a reconhece como fugitiva. Fidesz descobre que Yuguri é um androide devido ao seu movimento rápido.
Ela se pergunta que jogo Kalkron está jogando porque ele não pode tomá-la como parceira, já que os androides não podem ter filhos. Kalkron e Akira vêm correndo até o local para se certificar de que ela está bem, mas ela os direciona para a origem da comoção. Ela se afasta e Akira aconselha Kalkron a ir atrás dela, mas ele revela que agora esse é o trabalho dele porque ela o escolheu como parceiro. Enquanto Phades foge, ela relembra o resto de suas memórias anteriores. Depois que ela prometeu se tornar a chefe e proteger Kalkron, ele apontou que a ouviu chorando pedindo ajuda ao irmão mais velho porque ela não queria se tornar a chefe da família. Ela o repreendeu por espioná-la, mas ele explicou que só fez isso porque queria se tornar o chefe e mudar a família para que ela não tivesse que chorar mais. Akira encontra o feto e admite que Kalkron será um chefe melhor do que ela, porque seu coração é grande o suficiente para acomodar todos que encontra. Ela revela que ele tem cuidado secretamente dos outros irmãos, que foram rejeitados por serem considerados inadequados para governar a família. No entanto, Phades insiste que ela deve se tornar a chefe porque um trabalho como esse só servirá de punição para uma alma inocente como Kalkron. De volta à mansão Lontano, o agente informa a Lord Lontano que o parceiro de Kalkron é um androide e confirma que as informações que obteve de Joel são precisas. Ele decide capturá-la para seu uso antes que todos possam colocar as mãos nela. Mais tarde naquela noite, todos se sentam para jantar no restaurante da família Lontano. Kalkron pede a Yugri para se tornar seu parceiro, e Phades se levanta para ir embora. Ela para quando Yugri se recusa. Yugri explica que sua percepção do amor estava errada e aconselha Kalekron a provar seus sentimentos de amor verdadeiro à pessoa a quem se destina. Akira aproveita a oportunidade para aconselhar os irmãos a tentarem resolver as coisas tendo uma conversa sincera. Lord Lontana entra e revela que sempre soube que os dois tinham química desde que eram crianças. Ele acusa Kalkron de planejar não ter filhos e optar por matá-lo durante o sono para que ele pudesse assumir o controle da família. Kalkron nega até a alegação, mas Lord Lontano aponta Yuguri e as armas do mercado negro que ele tem comprado de Owell como prova. Kalkron insiste que está enganado porque as armas em Yuguri foram apenas uma precaução que ele tomou para proteger a família. Lord Lontano não acredita na sua história. Ele levantou os pés como uma arma e ordenou que ela se livrasse de seu irmão traiçoeiro. Ele promete torná-la a próxima chefe se ela obedecer. Kalkron a incentiva a fazer isso para que os dois não sejam derrubados, mas Akira a impede. Kalkron tira a arma dela e aponta para Lord Lontano, que repreende Phades por trair sua família, assim como seu irmão. Kalkron ressalta que não sobrou família porque exilou todos os seus filhos. Ele atira em um dos guarda-costas de Lord Lontano, e Lord Lontano ordena que os outros capturem Yugri a todo custo. Yugri se levanta e os repreende por estragarem sua diversão, mas ela está tão bêbada que mal consegue ficar de pé. Lord Lontano ordena que seus homens a contenham enquanto ela está bêbada demais para fazer qualquer coisa, mas Yuguri libera todas as toxinas que se acumularam em seu corpo por causa da bebida. Ela desafia a primeira pessoa que tiver coragem suficiente para se aproximar dela. Akira avista um atirador mirando nela e percebe que ela não está ciente de sua presença. Ele corre para empurrá-la para fora do caminho, mas acaba levando o tiro por ela. Kalkron mata o atirador enquanto Yugri verifica Akira porque ele está perdendo a consciência. Ela o repreende por levar um tiro por ela, mesmo sendo um androide, mas Akira fica aliviado por ela não ter se machucado. Ela cura seu ferimento com seus poderes regenerativos e o avisa para nunca mais fazer algo assim, porque ela nunca poderia permitir que aspirantes a militares com um orçamento tão baixo levassem a melhor sobre ela. Ela ordena que Amoru vigie Akira enquanto ela mantém os homens de Lontano sob sua mira. Ela pede a Kalekron que lhe dê alguns segundos para cuidar deles, mas Akira a chama semanalmente e implora que ela não os mate porque eles são apenas lacaios seguindo as ordens de Lontano. Amoru também implora a Yugri para não matá-los e ela não consegue acreditar que Akira quer que ela tenha misericórdia deles depois de quase perder a vida. Ela decide atender ao seu pedido. Ela pede que Kalkron se afaste para não machucá-lo e se aproxima de Lontano. Kalkron avisa para ela ter cuidado porque Lontano ascendeu ao topo da família eliminando quem estivesse em seu caminho. Yuguri reconhece isso ao enfrentar Lontano. Ela tira atiradores de laser de sua bolsa e os joga nos soldados dele. Os lasers disparam contra os soldados para subjugá-los. Lontano desvia dos lasers e vai imediatamente em direção a Yuguri. Ele a ataca com sua espada e Yuguri se esquiva facilmente, mas ela fica impressionada por ele ter se esquivado dos lasers apesar da idade avançada. Lontano insiste que fará com que ela o obedeça, mas Yugri ressalta que ela não tem nenhum motivo para receber ordens de um homem que machucou as pessoas de quem ela gosta. Lontano continua atacando-a com sua espada, mas ela se esquiva de cada golpe sem esforço e explica que seus amigos nunca a perdoarão se ela decidir mudar de aliança. Ela pega a espada dele e a quebra como se fosse uma tala de madeira. Ela o chuta no rosto e o faz voar aos pés de Kalkron com outro chute. Yuguri decide deixar seu destino para os irmãos e retorna para o lado de Akira para ver como ele está. Akira acorda em uma cama e encontra Yuguri explorando sua metade inferior sob os lençóis.
Ele a chama e ela explica que estava colocando nele uma tornozeleira de casal como amuleto de boa sorte. Akira percebe que tem uma cicatriz no ombro, mas não sente nenhuma dor. Ele pergunta a Yuguri há quanto tempo ele ficou fora. Amaru entra na sala e percebe que Akira está acordado. Ela corre para abraçá-lo e expressa seu alívio ao vê-lo acordado, porque ele ficou inconsciente por uma semana. Calcron e Fides entram na sala depois de ouvirem que Akira está acordado e perguntam como ele está se sentindo. Akira informa que se sente bem porque seu ombro não dói. Omoru revela secretamente que seu ombro não está doendo porque Yugri cuidou dele enquanto ele estava inconsciente. Akira se vira para Yugri e agradece, e ela cora. Ela dispensa o agradecimento dele porque é ela quem deveria agradecê-lo por levar um tiro por ela. Calcron e Fides vão até sua cabeceira e percebem que ele parece mais saudável em comparação com a última vez que o examinaram. Calcron joga uma maçã para ele e pede desculpas por arrastá-lo para a bagunça de sua família, mas Akira está curioso para saber o que aconteceu depois que ele desmaiou. Fides revela que Lontana foi forçada a se aposentar voluntariamente e a evacuar o cargo de chefe da família depois de sofrer uma derrota humilhante diante de todos. Fides revela que ela decidiu se tornar a nova chefe enquanto Calcron atua como seu assistente. Eles lhe agradecem por mudar sua família e fazê-los felizes. Mais tarde naquela noite, todos se reúnem no escritório para uma conversa sobre seus próximos passos, enquanto Amoru examina as prateleiras em busca de livros de histórias. Calcron pergunta a Akira se ele realmente está indo para Sendai, e Akira confirma que sim. Fides sugere que ele visite o balneário e dê um mergulho nas fontes termais se não tiver pressa. Yuguri e Omoru de repente se animam com a menção de uma fonte termal. Akira pensa sobre isso, mas não está ansioso para fazer um desvio porque precisa chegar a Tóquio o mais rápido possível. Yuguri e Omoru lançam-lhe olhares de gato suplicantes, e ele cede instantaneamente e concorda em fazer o desvio. Akira decide procurar nas estantes algum livro que possa conter alguma informação útil. Calcron vai até Yuguri e agradece por permitir que Fides seja ela mesma. Ele pergunta se ela encontrou seu verdadeiro amor, e ela admite que ainda não tem certeza. Calcron garante que ela não se preocupe com isso, porque seu verdadeiro amor eventualmente se tornará conhecido por ela. No dia seguinte, Obeiro dá uma carona até o destino, mas Akira continua olhando para ele porque não confia nele. Ele perguntou por que escolheu ser motorista, e o Boru admite que seu último trabalho não foi lucrativo, então decidiu mudar de carreira. Ele elogia Akira por ter garotas bonitas com ele desta vez, ao contrário da última vez que se viram. Ele tem certeza que eles terão um Yusia maravilhoso, mas Yuguri revela que eles vão se casar, não terão um Yusia. Ele os deixa no resort e Omoru lhe entrega um retrato de seu rosto para agradecer pela carona. Ele aceita de bom grado e reconhece que algum dia ela se tornará uma grande artista de livros de histórias. Ele vai embora e Akira se pergunta como ele sabe sobre o passado de Amoru. Ao entrarem no resort, eles se deparam com um grupo de pessoas brigando. Um convidado tenta intervir, mas as senhoras o avisam para ficar fora disso. Akira decide intervir, mas sua intervenção coincide com um soco de uma das mulheres. A outra senhora sai do caminho e Akira acaba nocauteado. Akira acorda alguns minutos depois e a senhora pede desculpas por nocauteá-lo. O convidado também pede desculpas pelo infortúnio, mas Akira o culpa por assumir que ele é o causador da briga do amante. O convidado esclarece que é apenas um convidado que se envolveu na briga da senhora. A senhora o apoia e Akira pede desculpas por acusá-lo injustamente. O homem rejeita seu pedido de desculpas e se apresenta como Yokurata. A senhora se apresenta como a Jisai, a proprietária do resort, e pede desculpas novamente por nocauteá-lo. Akira ressalta que a culpa foi dele por se intrometer em assuntos que não lhe dizem respeito, mas se pergunta como a briga começou. A Jisai explica que Hanayama é seu marinheiro que anteriormente foi comissário do Owell. Durante esse tempo, ela estava sempre ocupada, mas quando eles se reuniram, ela prometeu que largaria o emprego no Owell e a ajudaria a administrar a pousada. No entanto, ela sempre se recusou a honrar sua promessa toda vez que a Jisai a lembrava disso. A Jisai reclama que está sempre viajando a negócios e quase não volta para casa. Ela ressalta que até se esqueceu da tradição de marcar aniversário várias vezes. De repente, ela percebe que está falando demais e se emocionando, então decide parar de sobrecarregá-los com seus problemas pessoais. Yokurata ressalta que o assunto foi resolvido graças ao rosto de Akira. A Jisai decide oferecer a Akira um quarto grátis como prova de seu pedido de desculpas. Ela lhes dá o quarto mais alto do resort, com vista panorâmica do vale. Ela revela que o quarto é o orgulho do resort e todos que ali se hospedam sempre se apaixonam pela paisagem. Ela informa que o resort possui banhos mistos e Amoru está ansioso para conferir, pois todos podem tomar banho juntos. Akira se recusa a tomar banho com eles, mas a Jisai também informa que o banho tem um efeito casamenteiro, o que faz com que seus convidados acabem se relacionando após dar um mergulho juntos. Amoru acha que o banho é um lugar mágico, mas Akira não acredita nessa fantasia porque não é lógica, e o Greu cala porque está estragando o momento.
A Jizai se pergunta se os três estão doentes. Akira informa que eles não são e nunca serão, mas Amoru insiste que deveriam, enquanto Yuguri ressalta que eles vão se casar. Akira fecha os dois e insiste que não haverá banho misto, LC e casamento sob sua supervisão. Omoru decide entrar no banho com Yuguri, já que Akira está se mostrando teimoso. Eles entram no banho e Omoru revela que está chateada com a atitude de Akira. Ela percebe que Yuguri está com um humor estranho, então a confronta sobre isso. Mas Yuguri insiste que está bem porque suas leituras estão dentro dos limites normais. Amaru decide ver como ela está de qualquer maneira, porque ela também percebeu que ela tem murmurado muito perto de Akira. Yuguri decide revelar a verdade e admite que sempre sente um aperto no peito sempre que olha para Akira. Amoru ressalta que algo assim só acontece quando alguém está apaixonado. Ela explica que leu em um livro que o coração de uma pessoa começa a disparar sempre que pensa em alguém especial para ela. Amoru se pergunta por que Yuguri nunca disse a Akira que o ama, já que sente algo por ele. Yuguri ressalta que sempre faz isso, mas de repente percebe que está fazendo tudo errado. Amoru admite que ama muito os dois e quer que eles entrem em LC para que possam permanecer juntos pelo resto da vida. Algum tempo depois, Akira observa um mapa na parede, na esperança de obter alguma informação sobre Tóquio, mas fica desapontado porque mostra apenas o layout de Tohoku. Akira está frustrado porque mal consegue obter respostas para as perguntas que estão girando em sua cabeça desde que acordou. Yuguri entra atrás dela, mas não a percebe. Ela leva alguns momentos para acalmar os nervos e pergunta se alguma coisa o está incomodando. Akira ressalta que ele não pode nem falar com ela sobre nada, porque ela apenas lhe dirá que a informação é confidencial. Yugura esclarece que ela não fala a palavra por diversão, mas ela tem que dizê-la porque é isso que ela está programada para fazer. Akira já descobriu que há uma razão por trás disso, mas decide tentar questioná-la novamente. Ele pergunta a ela o que aconteceu com o mundo enquanto ele dormia, mas ela responde que é confidencial. Ele pergunta a ela o propósito de sua criação, mas ela também responde que é confidencial. Ele pergunta se Tawasa ainda está por aí, mas Yuguri mal o deixa terminar a frase antes de responder que é confidencial. Yokurata ouve sua pergunta e se pergunta se ouviu corretamente, perguntando sobre o paradeiro de Tawasa. Akira imediatamente pergunta se ele conhece Tawasa, e Yokurata admite que sim. Ele faz reservas com as mulheres em seus braços para mais tarde, para poder discutir com Akira sem distrações. Ele revela que trabalhava no Owell, e foi onde conheceu Tawasa. Yuguri olha para ele com desconfiança e Yokurata percebe. Ele pede que ela pare de olhar feio para ele porque ele não está mais associado ao Owell, já que escolheu a vida de um acadêmico inofensivo. Ele também esclarece que não os avisa mais sobre androides e suas atividades, então ela não precisa ficar tensa perto dele. Akira fica surpreso que Okuroda saiba da identidade de Yuguri e está convencido de que tem muitas informações à sua disposição. Ele pediu que ele revelasse o que sabia sobre Tawasa, mas Yokurata pediu permissão a Yugurei para fornecer informações confidenciais antes de atender ao pedido de Akira. Yugurei revela que não irá interferir enquanto Akira obtiver informações de outras fontes. Yokurata pega um mapa e o coloca sobre uma mesa entre ele e Akira. Ele informa que eclodiu uma guerra entre a humanidade e a IA em 2052, que resultou em bilhões de vítimas e mudou o mapa do mundo. Akira admite que suspeitava que algo enorme tivesse acontecido, mas nunca esperou que fosse tão ruim assim. Yokurata revela que Tawasa foi quem pôs fim à guerra, e Akira se pergunta por que ninguém sabe o que aconteceu na guerra e como Tawasa salvou a humanidade. Yokurata explica que, tudo bem, o conhecimento histórico e o processamento digital de bancos de dados são restritos porque eles estão desesperados para evitar uma repetição do passado. Ele explica ainda que as pessoas que estão atualmente vivas não sabem que o seu mundo atual é construído sobre o sacrifício de inúmeras vidas e recursos. Akira se pergunta como Tawasa pôs fim à guerra, e Yokurata explica que ela transformou androides chamados Série Outside, que ela mesma criou, para lutar contra a invasão da IA. As damas de Yokurata pedem que ele se apresse porque estão esperando há muito tempo. Yokurata decide abandonar sua conversa com Akira para satisfazer as mulheres, mas Akira o impede para fazer uma última pergunta. Ele se pergunta o que aconteceu com Tawasa após o fim da guerra, e Yokurata admite que não tem uma resposta porque ninguém sabe. Akira não entende o que ele está tentando dizer, então Yokurata explica que Tawasa estabeleceu Aul após a guerra, junto com os 6 sábios, e então ela desapareceu sem deixar vestígios logo em seguida. Akira fica surpresa ao saber que ela fundou o poço, mas Yokurata revela que foi a última vez que ela foi vista viva. Akira fica esperançosa de que ela ainda possa estar viva. Yokurata o lembra que a guerra aconteceu há quase 200 anos, então é improvável que ela tenha sobrevivido tanto tempo isolada. Ele se despede de Akira e sai com as mulheres. Akira está tão inconsolável que não se move nem um centímetro mesmo depois que Yokurata vai embora. Yuguri se pergunta se ele está bem e admite que está.
Ele vai clarear a cabeça jogando tênis de mesa contra a parede, mas continua se lembrando das palavras de Yokurata porque, logicamente, Tawasa não deveria estar vivo. No entanto, Akira decide não desistir de sua busca porque, logicamente, ele também não deveria estar vivo. Ele vai para o banho para se refrescar e decide nadar, mas acidentalmente agarra Yuguri. Ele pede desculpas a ela e se oferece para ir embora, mas ela rejeita a oferta e insiste que ele pode ficar desde que não olhe para ela. Enquanto isso, Amuro fica de fora para desenhar o jardim do resort. Ajisai sai com Hanayama para conhecê-la. Hanayama admite que o jardim é lindo, mas Ajisai indiretamente zomba dela por ser uma sabe-tudo que não contribui em nada para o resort e ela fica irritada. Ela pergunta a Amuro como ela se sentiria se alguém planejasse um encontro pelas suas costas sem verificar se sua agenda permite. Amuro se envolve em uma briga e seu cérebro superaquece. Ela foge porque não suporta o pesadelo de ambos fingindo ser um Yuseiya. De volta ao banho, Yuguri abandona o papel de donzela tímida e faz uma massagem em Akira. Ela pergunta por que ele levou um tiro por ela no restaurante, e Akira admite que seu corpo se moveu antes que ele pudesse pensar, porque ele sabia que ela seria capaz de lidar com a bala. Ele se pergunta o que Yuguri está fazendo com ele, e ela revela que está fazendo uma massagem nele para agradecê-lo por levar um tiro por ela. Amuro se aproxima deles e os acusa de tomar banho sem ela. Ela entra imediatamente porque não quer perder a diversão. Após o banho, Amaru pergunta a Yokurata o melhor local para desenhar e ele aponta para a terceira Strike Crater porque tem o melhor cenário. Hanayama sugere outro local e Amuro está ansioso para conferir. Hanayama se oferece para levá-la até lá no dia seguinte porque ela está a caminho do trabalho. No espírito de atender aos pedidos, Akira pergunta a Yuguri se há algo que ela gostaria que ele fizesse por ela como retribuição, já que ela cuidou dele enquanto ele se recuperava dos ferimentos. Yuguri pensa por um minuto e pede que ele a leve para sair. Enquanto Amuro e Yuguri ainda estão dormindo, Akira entra na banheira de água termal e fica surpreso ao encontrar Yokurata e a comissária já lá. Ele se sente estranho ao vê-los juntos, e Yokurata explica casualmente que o resort permite banhos mistos e eles entraram ao mesmo tempo. Yokurata, de brincadeira, incentiva Akira a participar para que ele não pegue um resfriado antes de passar um tempo com Yuguri. Akira insiste consigo mesmo que não é um encontro. Durante o café da manhã, Yuguri come apenas uma porção, o que surpreende Akira, pois ele espera que ela coma mais. Mais cedo naquela manhã, Yuguri acordou Amuro, dizendo que precisava ter uma conversa particular com ela. Mais tarde, enquanto Amuro se prepara para sair, Akira pede a Yokurata para cuidar dela. Amuro acha sua preocupação desnecessária e o chama de verruga preocupada. A comissária se aproxima e traz à tona o banho anterior, deixando Amuro chocado e entendendo mal a situação. Akira fica confuso ao tentar se explicar, mas Amuro simplesmente diz que terá que explicar tudo mais tarde quando ela voltar. Ela então sai com Yokurata e a comissária. Logo depois, a senhorita Ajisai aparece atrás de Akira, provocando-o, dizendo que ele deve ter se divertido. Assustado, Akira tenta se defender, mas para ao perceber Yuguri lindamente vestido com um kimono, deixando-o sem palavras. A senhorita Ajisai o lembra de não atrapalhar o encontro e diz para ele garantir pelo menos 1 ou 2 beijos. Enquanto isso, Amuro Yokurata e a comissária caminham pela floresta em direção ao deck de observação para ver a terceira Cratera Strike. A comissária explica que apesar do nome sinistro, o lago é lindo e um de seus lugares favoritos. Ela menciona que recentemente foi descoberto que contém minerais valiosos, e Yokurata acrescenta que a Owell planeja desenvolver a área, possivelmente usando o resort no Torei como base de mineração. Amuro fica chocado com isso, percebendo que Owell pretende destruir o resort. A comissária insiste que vai parar com isso, mas Yokurata duvida dela, apontando que ela ainda é a comissária que supervisiona o projeto. A comissária explica que se apegou ao resort ao longo dos anos e que significa muito sentir falta de Ajisai. Ela também admite que por não ter renunciado ao Owell, seu relacionamento com a senhorita Ajisai ficou tenso. Quando Amuro pergunta se ela tentou falar com a senhorita Ajisai sobre os planos de mineração, a comissária confessa que tem medo que a senhorita Ajisai nunca a perdoe, já que Nutura é profundamente precioso para ela. Ao mesmo tempo, Akira e Yuguri caminham juntos aproveitando o dia tranquilo. Yuguri comenta como é agradável, e Akira concorda silenciosamente. Seu ritmo de caminhada é rápido, fazendo com que Yuguri se apresse para acompanhá-lo até perceber e parar, diminuindo a velocidade para acompanhar o ritmo dela, enquanto pede desculpas. Enquanto eles continuam a caminhada, ela pergunta se ele tem algo planejado para o encontro. Ele responde que sim, e espera que eles possam aproveitar ao máximo o tempo juntos e se divertir. No caminho, eles notam uma barraca vendendo rolinhos de carne. Akira compra 2 palitos e entrega um para Yuguri, comentando que não comeu muito no café da manhã. Aturdida, ela admite que é porque não quer que seu rosto fique inchado durante o encontro. Curioso, Akira se pergunta se um androide consegue ficar com o rosto inchado. Yuguri responde que é apenas um hábito psicológico, não algo físico.
Akira manda ela comer antes que a comida esfrie, e quando ela dá uma mordida, ela se ilumina de excitação, maravilhada com o sabor delicioso. Um momento depois, Yuguri fica fascinado pelas flores próximas. Ela pergunta se Akira já deu uma flor para a alimentação incorreta antes. Ele diz que está surpreso por ela ter lembrado, depois pergunta o que ela prefere, flores ou dango. Ela quase diz dango, mas rapidamente muda sua resposta para flores. Mais tarde, Akira a surpreende com uma casquinha de sorvete em formato de flor. Yuguri olha e diz, se ela comer, não vai comer mais. Mas Akira diz a ela que esse tipo de flor combina melhor com ela. Fingindo estar desapontada, ela dá uma mordida de qualquer maneira, enquanto Akira a observa silenciosamente com um sorriso. Enquanto isso, Amoru está sentado no deck de observação desenhando a paisagem da cratera Terceira Strike. A comissária comenta que a cratera é um local popular para encontros. Isso faz Amoru se lembrar de sua conversa anterior com Yugure, que lhe disse que ela e Akira estavam saindo. Amoru queria se juntar a eles, mas Yugure pediu um pouco de tempo a sós com Akira, e Amoru concordou relutantemente. Voltando ao presente, Amoru admite calmamente para si mesma que gostaria de ter ido também. De volta com Akira e Yuguri, os dois continuam sua caminhada pela floresta. Yuguri de repente tropeça após pisar em uma pedra solta, quase caindo, mas Akira rapidamente pega sua mão para firmá-la. Os dois percebem que a alça do chinelo dela rasgou e ela suspira, dizendo que deve um pedido de desculpas à senhorita Egisai por estragá-lo. Akira se ajoelha, ajuda a tirar o chinelo quebrado e o conserta com cuidado. Ao terminar, ele percebe que ela não tem parecido ela mesma ultimamente. Yuguri sorri abertamente, agradece e corre em frente, dizendo que acabou de fazer o dia dela. Ao observá-la, Akira não pode deixar de murmurar que ela está muito bonita, fazendo Yugure corar profundamente. Em outro lugar, Amoru compartilha seus sentimentos com Yokurata, explicando que deixar Akira e Yugure irem a um encontro a deixou desconfortável. Yokurata gentilmente a aconselha a expressar o que sente em palavras. Após uma pausa, Amoru admite que realmente ama Akira e Yuguri, e quer que os três fiquem juntos. Ao avistar os dois de longe em uma ponte, ela confessa que vê-los em um encontro faz seu coração doer, e ela se pergunta silenciosamente o que deve fazer a respeito. Yokurata aconselha Amoru a ser honesta e direta sobre seus sentimentos, mas Amoru hesita, dizendo que isso tornaria as coisas desconfortáveis para todos. Yokurata explica que o amor é naturalmente egoísta e que tais sentimentos fazem parte do ser humano. Depois de pensar sobre isso, Amoru decide que tentará falar com Akira e Yuguri. Enquanto isso, Yokurata se volta para a comissária e pergunta o que ela planeja fazer se ela realmente tem medo de que a senhorita Egisai possa desistir dela. A comissária responde suavemente que a senhorita Egisai é na verdade uma pessoa gentil e gentil. Durante o ano da Era Comum de 2045, Tawasa trabalha no conserto de um androide canino chamado Davut. Uma voz automatizada comenta que o androide se sente como uma criança compartilhada entre ela e Akira, enquanto ela realiza cuidadosamente a manutenção dele, quase como se expressasse seu afeto por ele por meio de suas ações. Tawasa se pergunta em voz alta se uma IA pode se apaixonar por um humano. A voz automatizada responde que a inteligência artificial não tem forma física nem emoções. No entanto, Tawasa discorda, dizendo que se uma IA existe para servir e proteger o seu utilizador, ela irá naturalmente querer tornar-se especial para essa pessoa algum dia. A voz automatizada pergunta se é especial para ela e Tawasa responde que sim. Ela explica que as emoções não dependem de ter um corpo físico. Eles surgem quando alguém se preocupa genuinamente com o outro. Essas emoções, acrescenta ela, são o que inspiram as pessoas, ou mesmo as máquinas, a seguir em frente. Mais tarde, Akira e Yugurei caminham juntos por uma vasta caverna. Assim como Akira está prestes a falar, Yugurei diz a ele que foi sua irmã, Yoyami, quem abriu a caverna e que Yoyami e Hakubo são suas irmãs. Ela revela que os androides armados foram criados para acabar com a guerra da IA. Akira percebe que Yuguri é uma série externa, um tipo especial de androide projetado para combate. Yugurei então pergunta como ele se sente sabendo que ela é uma arma de guerra. Akira admite que, como passou grande parte do tempo inconsciente, tudo parece uma história distante, algo difícil de acreditar, mesmo quando ele olha para o mundo ao seu redor. Yuguri pergunta se ele não tem medo dela apesar de saber o que ela é. Akira lembra que ela salvou a vida dele várias vezes. Ela acrescenta que, se quisesse, poderia facilmente expandir a cratera em segundos. Akira sorri e diz que prefere o jeito que ela é agora, assim como ela é. Yuguri cora com suas palavras e diz que ele está agindo de forma estranha por dizer coisas tão boas. Mas Akira a provoca de volta, chamando-a de esquisita por trazer à tona a guerra durante o encontro e por tentar comer menos. Ele então reformula sua provocação como agradecimento, o que a faz rir. Ela admite que não tem sido ela mesma ultimamente por causa dele e, brincando, diz a ele para assumir a responsabilidade de se casar com ela. Akira cai na gargalhada dizendo que há muito tempo não dizia isso.
Yuguri pega sua mão e sugere que tirem uma foto juntos para relembrar o dia. Usando seu smartwatch como câmera, a contagem regressiva começa. Ela comenta maliciosamente que se ele planeja beijá-la, agora seria o momento perfeito. Akira fica nervosa por ter ouvido o pensamento dele, mas ela ri, dizendo que estava apenas brincando. Enquanto a câmera pisca, ela sorri abertamente e diz que o ama muito. A imagem a captura sorrindo docemente enquanto Akira fica ali, atordoado com suas palavras. Quando eles voltam, a senhorita Ajisai os cumprimenta e pergunta até onde foram. Akira responde que eles chegaram perto da terceira cratera de ataque, mas a senhorita Ajisai esclarece que ela quis dizer outra coisa com sua pergunta. Nesse momento chegam Amorú e os demais. A senhorita Ajisai começa a recebê-los, mas congela ao avistar a comissária. Sem dizer uma palavra, ela se vira para ir embora, mas o comissário grita, insistindo que eles precisam conversar. A senhorita Ajisai tenta ignorá-la, mas o comissário continua, explicando que minerais valiosos foram descobertos sob o resort no ano passado e agora ele planeja minerar a área. Ela revela que tanto a cratera quanto a cidade se tornarão locais de escavação. Quando a senhorita Ajisai pergunta sobre o destino do resort, o comissário responde que se as coisas continuarem assim, ele não sobreviverá. A senhorita Ajisai fica profundamente triste com a notícia e fica ainda mais chocada ao saber que a comissária é quem supervisiona o projeto de mineração. A comissária explica rapidamente que nunca se demitiu do Owell porque queria impedir o desenvolvimento a partir de dentro. A senhorita Ajisai teme que se interferir possa ser acusada de traição, mas o comissário garante que nada disso importa porque a senhorita Ajisai é mais preciosa para ela do que qualquer outra coisa. Dominada pela emoção, a senhorita Ajisai insiste que precisa bater nela. Mas quando o comissário concorda, a senhorita Ajisai apenas lhe dá um tapinha suave nas bochechas e a beija. Ela diz que dividirá o fardo com ela, e as duas se abraçam enquanto as outras observam em silêncio. Mais tarde naquela noite, Yuguri ajuda Amorú a pentear o cabelo no quarto. Yuguri agradece pelo dia, admitindo que os viu durante o encontro e não gostou de como isso a fez se sentir. Ela confessa que queria estar com eles, mas se sentiu excluída. Yuguri lembra que é por isso que ela pediu permissão primeiro, e acrescenta que está feliz por ter passado algum tempo sozinha com Akira. Amorú faz beicinho dizendo que não é justo e que se arrepende de ter concordado. Ela declara que não vai mais agir como uma garota legal. Yuguri brinca com ela, dizendo que ela está ansiosa por esse novo lado dela. Amorú sorri e responde. Ela garantirá que todos cheguem a Yusi juntos. Na manhã seguinte, a senhorita Ajisai e a comissária veem Akira, Yuguri e Amorú no portão. Lá, eles encontram Yokurata esperando por eles. Ele diz que também está procurando por algo e acredita que poderá encontrar-se e viajar com eles. Por conhecer Sendai, ele se oferece para servir de guia. O grupo parte em um ônibus, parando posteriormente em um hotel para passar a noite. Na manhã seguinte, eles continuam a viagem em outro ônibus em direção a Sendai. Durante a viagem, Yokurata pega emprestado o relógio de Akira, dizendo que poderia ter perguntado desde o início e prometendo contar a Akira se descobrisse alguma coisa. Quando eles chegam ao destino, ele devolve o relógio, alegando que não encontrou nada, embora secretamente tenha notado algo intrigante. Do mirante, eles contemplam a extensa cidade de Sendai. Yokurata explica que muitas instalações de treinamento de elite para os melhores profissionais de Tóquio estão localizadas lá, e chamar a cidade de centro acadêmico seria correto. Ele acrescenta que ali estão armazenados todos os tipos de conhecimento, incluindo registros históricos ocultos e documentos restritos. Além da sede do Owell, nenhum outro lugar contém informações tão vastas. Akira afirma que planeja investigar, mas Yuguri avisa que Owell controla rigidamente o fluxo de informações. Yokurata sorri e diz que pode lidar com isso, já que Sendai contém mais conhecimento do que eles poderiam imaginar. Eles logo chegam a uma enorme biblioteca conhecida como Torre do Aprendizado, o orgulho e a alegria de Sendai. Yokurata explica que eles podem encontrar o que procuram lá. Porém, ao chegarem à seção que contém os materiais de que necessitam, encontram as estantes quase vazias, com apenas alguns livros espalhados. Akira se pergunta se os volumes foram extraviados, mas Yokurata responde que o bibliotecário de lá é meticuloso e não cometeria tal erro. Eles decidem conhecer a bibliotecária Seishot, que fica agradavelmente surpresa e feliz ao ver Yokurata. Akira pergunta a ela se a biblioteca contém algum registro sobre Tawasa Okunagi e a guerra da IA. Seishot congela, incapaz de responder. Yokurata conclui que os materiais devem ser restritos e então revela a todos que trabalha para o Owell, chocando Akira e Yuguri. Yokurata começa a flertar com Seishot, que, confuso, explica que o livro que Akira procura foi censurado e provavelmente não existe mais em lugar nenhum. Ignorando a atenção, Yokurata pergunta quando ela termina o trabalho, claramente sugerindo convidá-la para sair. Ao saírem da biblioteca, Akira, ainda curioso, pergunta se Seishot é sua namorada, mas Yokurata evita dar uma resposta direta. Lá fora, Yuguri percebe que Amaru parece distante, mas Amaru insiste que ela está bem. Yokurata então sugere que, como eles não encontraram a informação que procuravam, eles deveriam ir para Tóquio, onde poderia haver uma chance de descobri-la.
No entanto, o próximo trem para Tóquio só sai na tarde seguinte. Ele propõe que, entretanto, possam explorar outros locais em Sendai que armazenam livros, incluindo as estantes fechadas, secções restritas que podem conter materiais classificados. Quando Akira pergunta como eles deveriam acessar um lugar como aquele, Yokurata sorri e mostra uma chave, dizendo que conseguiu obtê-la com um pequeno truque de mágica. Akira fica surpreso que Yokurata roubou a chave de Seishot enquanto ele fingia flertar com ela. Yokurata não se incomoda porque sabe que Seishat o perdoará se ele pedir desculpas, já que ela sempre teve uma queda por ele. Ele informa a Akira que vai sair com Seishat, o que facilitará sua busca na seção restrita. Akira se pergunta por que Yokurata de repente é tão gentil com ele, e ele revela que também está interessado no que está procurando, então ficará grato se obtiver respostas. Akira ainda hesita em aceitar o favor de Yokurata, mas Amuro fala sobre ele e concorda em ficar com a chave. Akira finalmente cede porque eles nunca terão outra chance como essa de explorar a parte restrita da biblioteca sem interrupções. Ele agradece a Yokurata por permitir que ele pegasse a chave emprestada, mas Yokurata percebe que eles ainda têm algum tempo antes do anoitecer. Ele sugere visitar o mercado subterrâneo de livros para encontrar as informações que Akira precisa, pois é conhecido por itens raros. Ele os incentiva a seguir em frente enquanto ele volta para casa, e Amuro fica surpreso por ele os estar abandonando. Ele ressalta que precisa voltar para casa para planejar seu encontro, para que Seishat não suspeite de nenhum crime. Ele se despede deles e lhes deseja boa sorte. Akira decide voltar à estação e comprar primeiro as passagens para a próxima viagem de trem. Yuguri pergunta a Amuro se ela encontrou algo relacionado ao livro de histórias de seus pais, mas ela fica surpresa com a pergunta porque nunca esperou que ela notasse suas ações. Akira lembra que eles prometeram procurar os livros de seus pais juntos, e ela fica tão lisonjeada que corre para abraçá-los. Um pulso emerge repentinamente da cabeça de Yuguri, e ela de repente empurra Akira e Amuro para o outro lado da estrada. Amuro se pergunta o que está acontecendo, e Yuguri revela que Oyami e Hakubo estão por perto, então eles precisam evitá-los a todo custo. Eles se escondem em um beco e espiam para observar os dois e ter certeza de que não estão sendo seguidos. Yuguri descobre que eles descobriram que estavam indo para o sul pesquisando em todas as cidades que visitaram. Ela se oferece para servir de isca e levá-los para outro local usando outra estação, mas Akira não gosta da ideia porque a coloca em perigo. Yuguri insiste que é o melhor a fazer porque é a única maneira de evitar um confronto direto com as meninas. Yuguri pede desculpas a Amuro porque ela não vai mais se juntar a ela para procurar os livros de histórias de seus pais. Ela ordena que Akira cuide dela durante sua ausência. Ela também o avisa para não tentar tirar vantagem da menina, pois ela não estará lá para ficar de olho nele. Ela pede que ele compre uma passagem para ela porque ela não quer ficar presa na estação. Ela pula para o telhado e alguns corvos batedores trabalhando para Hakubo a avistam. Uma explosão ocorre e Oyami está ansiosa para perseguir Yuguri, mas Hakubo suspeita porque ela está agindo fora do personagem. Oyami descarta suas suspeitas porque esta é uma oportunidade premium que eles não podem perder. Ela ataca Yugrei e Hakubo a segue. Enquanto isso, Akira e Omoru vão para a estação para comprar passagens de trem para Tóquio. Eles só podem pagar uma passagem de trem de terceira classe porque é tão caro que saem da estação. E Akira sugere que eles talvez precisem se candidatar a empregos subalternos porque estão ficando sem dinheiro. Moru garante que as coisas não são tão sérias. De repente, ela avista uma pequena cidade atrás de um beco e chama a atenção de Akira para ela. Eles entram no beco e Akira tem uma boa visão da cidade com um lago no meio. Omoru começa a explorar e força Akira a levá-la às compras. Ela o obriga a comprar alimentos diferentes e experimenta roupas diferentes na boutique antes de sair. Ela leva Akira a uma loja de pulseiras. Ela implora a Akira que compre um conjunto correspondente com as cores amarelo, vermelho e azul para ela, ele e Yuguri. Akira lembra que eles não têm dinheiro suficiente, mas o vendedor oferece um desconto na compra dos três. Amuro usa seu charme de barganha e quase ganha as pulseiras de graça. O vendedor se rende ao seu destino porque não consegue barganhar Amuro. Ele aconselha Akira a mantê-la por perto e valorizá-la, porque ela será uma ótima parceira no futuro. Akira de repente percebe um brinco que chama sua atenção. Eles saem da loja e Omoru ri de tanta empolgação que Akira se pergunta o que há de errado com ela. Ela revela que está tão feliz que não consegue conter sua excitação. Ela implora a Akira que a leve à próxima loja. Depois da maratona de compras, eles ficam em um banco público. Amuro está satisfeito com o resultado porque tem o suficiente para fazer a viagem. Akira sabe que eles compraram apenas um determinado valor por causa de seu forte poder de barganha. O estômago de Omoru ronca de repente e ela tenta esconder, mas Akira interpreta isso como um sinal para o almoço. Ele traz um pouco de comida, mas tem dificuldade em comer. Emoru descobre que está preocupado demais com Yuguri para comer, e admite que não consegue parar de pensar nela porque Hakubo e Oyami pareciam perigosos. Omoru pergunta se ele está apaixonado por Yugurei, e ele se pergunta de onde vem essa pergunta tão inesperada.
Ela ressalta que teve que perguntar por que eles tiveram um encontro há alguns dias sem ela. Admite que foi difícil para ela ver os dois passando um tempo sozinhos sem ela, porque ela gosta mais quando eles estão juntos como um trio. Ela sabe que Akira quer se casar com Tawasa, mas Yugiri quer se casar com Akira. Ela está no meio porque quer ter um relacionamento com os dois. Ela admite que não conhece Tawasa, mas tem certeza que deve ser uma boa pessoa, já que gosta de Akira. Ela concorda em fazer do relacionamento deles uma união a 4, se é isso que Akira deseja. Akira explica que ela não está entendendo o que ele tenta explicar a ela desde o início. Ele ressalta que o tipo de casamento que deseja é a união entre ele e a pessoa que ama. Amuro lembra que Yugiri disse a mesma coisa a ela. Ela agarra o braço de Akira e revela que ama os dois igualmente, mas Akira não consegue encontrar palavras para responder, então ela muda de assunto. Eles vão para o mercado subterrâneo de livros e Amuro tem certeza de que Akira conseguirá algumas informações lá porque sua coleção de livros é impressionante. Akira também se sente confiante de que sua busca está chegando ao fim. Ele começa a examinar os títulos dos livros, quando o Sr. Roborro o vê e o chama. Akira se pergunta o que ele está fazendo em um lugar tão comprometedor e revela que passou a administrar uma livraria de segunda mão porque ser taxista não bastava para pagar as contas. Ele pergunta o que Akira está procurando, e Akira se aproxima dele e sussurra que está procurando alguns livros proibidos. O Sr. Oboro grita de surpresa e Akira tenta calá-lo para não alertar os outros vendedores, mas é tarde demais. Eles o cercam porque não podem deixá-los escapar depois de mencionarem sua busca por livros proibidos. Eles começam a contar como Owell os reprimiu e levou embora todos os livros proibidos que passaram anos reunindo. Eles os amaldiçoaram por arruinar seu trabalho duro durante os ataques, mas o Sr. Oboro fica surpreso porque não os encontrou. O vendedor informa que isso aconteceu pouco antes de ele chegar à cidade, e o Sr. Oboro percebe que a operação foi bem recente. Amaru se pergunta se eles ainda têm algum livro, já que o ataque foi tão recente, e o vendedor enfia a mão no bolso e tira um livro sobre engenharia elétrica. Ele revela que é o único livro que conseguiu salvar do ataque. Os outros vendedores também produziam os livros que guardavam de coruja. Akira folheia todos os livros, mas não encontra ninguém com as informações que precisa. Os vendedores pedem desculpas por ter criado esperanças em vão. Eles começam a se perguntar o que Ohel fez com todos os livros que levaram durante as incursões. O melhor palpite é que eles os guardaram na biblioteca. Eles informam a Akira que provavelmente estão nas pilhas fechadas dentro da biblioteca porque Seishot foi o responsável pela invasão. Eles têm certeza de que os livros estarão lá porque é onde armazenam livros ilegais e livros que planejam queimar. Akira não se sente tão confiante de que encontrará o livro porque eles terão sido queimados, mas o vendedor ressalta que Sachat nunca permitirá que isso aconteça, porque ela tem uma estranha obsessão por livros. Eles especulam que ela provavelmente está guardando os livros por segurança, porque ela nunca suportaria vê-los queimados. Akira enfia a mão freneticamente em sua bolsa para encontrar a chave, porque é óbvio que a biblioteca é a melhor chance de encontrar o livro de que precisam. Um dos vendedores entrega-lhe a planta da biblioteca e pede-lhe que seja cauteloso. Eles vão para uma pousada e reservam um quarto para passar a noite, mas o quarto só tem uma cama, então Akira a oferece para Amuro. Ela pula na cama e pede que ele a acorde na hora de ir embora. Ela adormece segundos depois, e Akira não consegue acreditar o quão rápido ela adormeceu. Ele pega a planta baixa das mãos dela e pede desculpas silenciosamente a ela. Ele promete voltar quando encontrar o livro que procura. Ele vai até a biblioteca e monitora os guardas por 1 minuto. Ele toma nota do padrão deles e cronometra sua entrada na rota de patrulha. Ele entra em ação, mas Amuro de repente o chama com raiva. Ela está chateada. Ele partiu sem ela, mas Akira explica que ele estava apenas tentando protegê-la, já que Yugiri não está presente para garantir a segurança deles. Amuro insiste que ela deve ir junto porque Akira não consegue reconhecer os livros de seus pais. Akira concorda, mas avisa-a para fugir se as coisas ficarem muito perigosas. Amuro concorda com sua condição e eles entram furtivamente na biblioteca. Akira segue a planta baixa e eles chegam à sala que leva à seção fechada da pilha sem serem vistos, mas se deparam com uma porta de metal com fechadura digital. Akira se pergunta por que a porta ainda está operacional quando há uma proibição da tecnologia de processamento digital. Ele apalpa a maçaneta e descobre que é necessário um cartão-chave. Amaru procura pelo escritório e encontra o cartão-chave. Eles passam o cartão e a porta emite um sinal sonoro para confirmar a passagem do cartão. Um guarda é alertado pelo bip e decide investigar a sala. Amaru e Akira lutam para abrir a porta enquanto o guarda se aproxima. Omoru de repente descobre que é uma porta de empurrar, então eles rapidamente entram e fecham a porta atrás deles antes que o guarda entre. O guarda descobre que o barulho foi causado por sua imaginação, então ele volta para sua patrulha. Porém, Seishot recebe um alerta em seu telefone e ela sai da cama. Yokurata se pergunta se algo a está incomodando e ela revela que precisa ir à biblioteca porque é o único lugar que lhe dá vida. De volta à biblioteca, Akira e Amaru examinam os títulos dos livros, mas Akira de repente vê uma porta que parece fora do lugar. Ele descobre que deve haver algo especial nisso para se destacar tanto.
Ele se aproxima da porta, mas um guarda entra na sala por outra porta porque ouviu algum barulho. Akira e Omoru lutam para se esconder enquanto o guarda tenta encontrá-los. Omoru derruba alguns livros e o guarda segue o barulho. Eles se escondem atrás de algumas estantes, mas ouvem o guarda se aproximando. Akira começa a entrar em pânico porque não sabe o que fazer, mas Omoru ignora seus medos e de repente sai correndo para encontrar o guarda. Ela o derruba no chão, mas ele a subjuga e começa a agradecer às estrelas pela refeição grátis que lhe deram. Akira vem por trás e faz o guarda dormir. Ele está feliz por seu corpo não ter esquecido a aula de judô que teve anos atrás. Eles amarram o guarda e entram na sala. Akira acende a luz e olha ao redor da sala. Ele conclui que se trata de um escritório particular de propriedade de alguém com uma estranha obsessão por livros proibidos. Omoru ressalta que Akira a lembrou de seu pai momentos atrás. Ela explica que seu pai é sempre gentil e amigável, mas fica durão e assustador quando algo ameaça sua segurança. Ela se lembra de quando os soldados do Well estavam atacando a cidade e sua mãe a aconselhou a fugir e nunca mais olhar para trás. Um soldado bateu na cabeça dela com um bastão e chamou outro oficial para que pudessem capturar Amaru, mas seu pai abordou o outro oficial antes que ele pudesse alcançá-la. Amaru estava preocupado com ele, mas ordenou que ela fugisse. Ele disse a ela que a amava, mas os soldados se uniram para eliminá-lo. Amaru ficou muito triste, mas teve que fugir porque não teve escolha. Ela agradece a Akira por salvá-la, mas Akira dispensa seus agradecimentos porque aprendeu autodefesa básica na escola, enquanto Tawasa era completamente inútil nisso. Amoru fica curioso sobre o tipo de pessoa que Tawasa era, e Akira explica que ela era um raio de sol que iluminava tudo ao seu redor. Akira começa a sentir nostalgia enquanto as memórias inundam sua cabeça. Amoru verifica para ter certeza de que está bem, e ele garante que está bem. De repente, ele percebe um pano cobrindo um copo de livros. Ele afasta o pano e examina os livros dentro dele. Ele para de repente ao notar um livro sobre a pesquisa de Tawasa. Ele tenta abrir o vidro, mas ele não se move. Amoru se oferece para quebrar o vidro com uma cadeira, mas Seichat usa um chicote para arrancá-lo de suas mãos. Ela ordena que o soldado peça reforços enquanto ela lida com os intrusos. Ela começa a atacá-los por contaminarem seus preciosos amantes. Ela quebra o vidro com o chicote e solta os livros dentro dele. O livro de histórias dos pais de Amoru e o livro de pesquisas de Tawasa caem no chão. Akira implora a Seichat que libere esses livros, já que são os únicos de que precisam, mas ela recusa porque não quer que ninguém coloque as mãos em seus livros. Ela não suporta viver com a dor de estar separada deles. Akira tenta negociar e convencer Seichat a entregar os livros, mas Amaru termina de falar. Ela corre até uma luminária na sala e ameaça queimar tudo se Seichat não entregar os livros. Sasha tenta usar o chicote para impedir Amaru, mas acaba quebrando a lamparina e derramando óleo em seus livros. A lâmpada acende os livros e a sala pega fogo. Akira pega Omoru e tenta encontrar uma saída, mas Amoru se recusa a ficar sem seus livros. Akira desaconselha porque a sala está inundada de chamas, mas ressalta que os livros ainda não foram afetados pelo incêndio. Ela reconhece que Akira fez o suficiente por ela, então ela não se importará se ele deixar o livro de histórias de seus pais para trás, mas ela implora que ele pegue o livro de pesquisa de Tawasa. Akira se fecha e decide ir atrás do livro.